Queridos, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens que tem como título Eu Não Me Envergonho do Evangelho. Essa série, ela é, digamos, uma releitura de uma série que eu ministrei em 2016. O tempo voa e eu estava olhando os meus arquivos e lendo essa série. Eu disse, poxa vida, que palavra abençoada, e já faz tanto tempo, 2016, né? Parece que foi ontem. Mas não é a mesma série, mas é uma releitura de uma série que eu preguei em 2016. Então o título dessa série agora, dessa releitura é Eu Não Me Envergonho do Evangelho. O nosso texto inspirativo é Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Então, Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim, Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Alguém pode dizer amém? Vamos orar ao Senhor. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós agora. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça sobre mim, que estou com a responsabilidade de levar a Tua palavra. Deus, que apesar de mim, das minhas falhas, dos meus defeitos, o Senhor fale com cada pessoa nesse lugar e com cada pessoa que está assistindo agora essa mensagem pela internet. Que o Teu Espírito Santo vá onde eu não posso ir, ao mais íntimo do coração, e faça aquilo que eu não posso fazer, convença cada um de nós do seu próprio pecado, para que nós possamos nos arrepender e nos voltarmos cada vez mais para o Senhor. Que porventura alguém que ainda não Te conheça em espírito e em verdade, alguém que não tenha se rendido ao senhorio de Cristo, que seja profundamente tocado pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra nessa noite, e que venha render-se ao Senhor e receber Jesus como seu Salvador. Nós oramos assim e nós já Te agradecemos pela fé em nome de Jesus. Amém. Então, só para a gente pegar o embalo de novo, Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Queridos, por que o apóstolo Paulo, ainda no início da sua carta aos Romanos, por que ele traz essa afirmação, por que ele faz essa declaração, não me envergonho do Evangelho? Por que será que ele fala isso? Você já parou para pensar nisso? Eu parei para pensar e imaginei, bem, eu sei que não foi do nada, que simplesmente Paulo do nada fala, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo está falando de alguma coisa que os irmãos da igreja de Roma sabiam do que ele estava falando. Paulo estava mandando um recado para alguém ou para parte da igreja de Roma. Paulo sabia de alguma coisa que nós ainda não sabemos aqui, mas provavelmente esse era o contexto de algo que Paulo estava querendo exortar. E ele está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Provavelmente alguém no seio da igreja estava demonstrando ter vergonha de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas a questão é, teria motivo para alguém se envergonhar do Evangelho? Esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação? Teria algum motivo para alguém se envergonhar do Evangelho? E eu digo a você que sim, sim. Não motivos justificáveis, mas existem motivos sim, que levam muitos a se envergonharem da mensagem do Evangelho.
E é por isso que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, mas existe motivo sim, para o mundo, para as pessoas que não creem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, é loucura, gente. Para aqueles que não creem, para aqueles que ainda andam nas trevas, o Evangelho é uma história louca. Olha o que o próprio Paulo diz agora escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto. Na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim, ó: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que não são salvos, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Mas você viu que Paulo está dizendo aqui, escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo que a palavra da cruz, que palavra da cruz é essa? A cruz fala? Não, é a mensagem da salvação através da morte de Cristo na cruz. Paulo está dizendo, essa mensagem que é o Evangelho é loucura para aqueles que não têm a salvação. É uma coisa louca. Queridos, nós esquecemos o quanto o Evangelho soa estranho para aqueles que ainda não creem. Você já parou para pensar nisso? Você lembra de quando você não cria? Você que não foi criado na igreja, porque talvez você foi criado na igreja como eu, que já deu os primeiros passos ouvindo falar de Jesus, então de repente, talvez isso nunca soou estranho, mas para você que já adulto veio a se converter, você não lembra que a primeira vez que você ouviu falar dessa mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, da morte de Jesus, isso não soou estranho para você? Como assim? Jesus teve que morrer, o Filho de Deus teve que se fazer carne, nascer, viver, morrer numa cruz, para que Deus pudesse perdoar os meus pecados? Como assim, se Deus é amor, como a Bíblia diz, porque Ele simplesmente não perdoa todo mundo logo e salva todo mundo logo de uma vez? Lembrou de como essa mensagem da cruz soa estranho para quem não crê? É o que Paulo está dizendo. A palavra da cruz é loucura, é uma loucura para quem não conhece, é uma loucura para quem ainda anda nas trevas, e é por isso que tem muita gente que se envergonha dela, porque você vai contar uma história, você vai pregar uma mensagem que a pessoa que vai ouvir você falar vai dizer, que loucura é essa? Querido, se não for pelo poder de Deus, ninguém crê na mensagem da cruz. A prova de que é sobrenatural, a prova de que é o Espírito Santo que abre os nossos olhos e nos convence, é essa, porque a mensagem da cruz, aos olhos humanos, sem a ação do Espírito Santo, parece loucura. E olha o que Paulo diz, ainda escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23 ao versículo 24, ele diz assim: os judeus, olha o que os judeus querem, os judeus pedem sinais miraculosos, eles querem ver milagres, eles querem ver o sobrenatural. E os gregos, ou seja, aqueles que não são judeus, procuram sabedoria, eles querem ver raciocínio, eles querem ver lógica, eles querem ver inteligência. Ele diz, nós, os discípulos, apóstolos, porém, pregamos o Cristo crucificado. Os judeus estão querendo milagres, os gregos estão querendo sabedoria, razão, ciência, e a mensagem que nós temos para eles é o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Gentios são todos os que não são judeus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas o que ele está dizendo aqui, ó, a mensagem do Evangelho, ela é estranha para todo mundo que ainda não crê em Jesus. Está dizendo, para o judeu é um escândalo,
para o gentio é loucura. Querido, para o judeu, o evangelho era uma terrível blasfêmia, uma vez que dizia que Jesus era o Filho de Deus encarnado. Paulo sabia que toda vez que ele abrisse a boca para dizer a um judeu sobre a mensagem da cruz, a salvação por meio da morte de Jesus, ele sabia que ia ser julgado, censurado, rejeitado, criticado e zombado. Assim também, para os gentios, para os não-judeus, o evangelho era uma completa loucura, como a morte de um carpinteiro indigente lá de Nazaré, condenado por blasfêmia pelo seu próprio povo, poderia trazer salvação para a nossa alma. Paulo sabia que cada vez que ele falasse do evangelho, da palavra da cruz, do evangelho de salvação para um gentio, ele seria taxado como louco. Mas ele está dizendo, embora tudo isso, eu não me envergonho do evangelho. Queridos, a pergunta que nós vamos responder hoje é a seguinte: por que somos tentados a nos envergonhar do evangelho? Porque Paulo não está falando à toa. Paulo está dizendo isso porque ele mesmo, com certeza, era tentado a se envergonhar. Paulo estava dizendo isso porque ele conhecia irmãos em Cristo que se envergonhavam da mensagem do evangelho. A pergunta é: por que somos tentados a nos envergonhar do evangelho? Esse evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A primeira razão: somos tentados a nos envergonhar do evangelho porque vivemos num mundo onde a verdade é relativizada e o evangelho é a verdade absoluta. Então olha aqui, presta atenção no que eu estou querendo dizer. Nós vivemos num mundo, numa cultura mundana, onde a verdade é relativa. Você já viu isso, né? E nesse meio, nessa cultura que prega e acredita e vive uma verdade relativa, nós estamos aqui anunciando, indo na contramão de tudo isso e anunciando uma verdade absoluta. Para o evangelho não existem várias verdades, só existe uma verdade. Essa verdade, ela é uma pessoa. A verdade tem nome, é Jesus Cristo. A verdade é Jesus e tudo o que sai de sua boca. Essa é a verdade, a única verdade. Mas nós vivemos em uma cultura, num mundo de relativismo, onde insistem em afirmar que não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Ou você nunca ouviu falar disso? Claro que sim. Tudo pode ser verdade, eles dizem. Para mim, isto é verdade. Para você, isso pode não ser verdade. Isso hoje é verdade, amanhã isso pode não ser verdade. Existe a minha verdade e a sua verdade. É isso que dizem por aí. E aí os crentes, nesse contexto, onde a maioria pensa assim e entende assim, eles acabam às vezes se envergonhando de falar do evangelho, que é a verdade absoluta que não pode mudar. Lá fora dizem: o que é certo para mim, o que é verdade para mim, e cada um pode criar sua própria verdade, mas aí entra o evangelho verdadeiro, com a sua postura rígida, com a sua postura inflexível. É isso mesmo, o evangelho é rígido, é inflexível, com a verdade absoluta, imutável e inegociável, dizendo: o que é certo,
O que é errado, dizendo o que é verdade, o que é mentira, o que é moral e o que é imoral, e o que é pecado e o que não é pecado. E isso é extremamente ofensivo para o mundo de hoje. E aí muitos crentes têm vergonha de anunciar essa mensagem que tem essa verdade dura, imutável, inflexível, absoluta. Eles têm vergonha disso, porque vão ser taxados como loucos, vão ser taxados como inflexíveis, vão ser taxados como pessoas politicamente incorretas. O Evangelho é a verdade absoluta de Deus. Não há flexibilidade nessa verdade, não há arranjos, não há concessões, não há jeitinho brasileiro que dê jeito para mudar a verdade de Deus. É por isso que as pessoas odeiam essa verdade, porque ela põe o dedo na cara do homem e expõe o pecado que está no seu coração. Muitos se envergonham do Evangelho, porque a verdade absoluta que não nos permite ser politicamente corretos. Não dá, porque ser politicamente correto é você dizer, concordar com algo que você não concorda, é balançar a cabeça para algo que você não queria, só para ficar bem com todo mundo. É você não dizer o que você pensa, é você esconder a verdade. Não dá para você pregar o Evangelho, viver o Evangelho e ser politicamente correto. O certo é certo, o errado é errado. O Evangelho verdadeiro não renuncia nenhum pedaço da verdade para agradar as pessoas. Por isso, muitos são tentados a se envergonharem do Evangelho. Segunda razão pela qual muitos são tentados a se envergonharem do Evangelho: somos tentados a nos envergonhar do Evangelho porque vivemos numa cultura que busca o ecumenismo, enquanto o Evangelho é exclusivista. Nós vivemos num mundo que busca ecumenismo. O que é ecumenismo? Ecumenismo é a tentativa de unir todas as crenças em uma única religião. É a tentativa de unir todas as religiões do mundo. É um movimento que, sob o pretexto de gerar paz, prega que todas as religiões do mundo deveriam renunciar às suas diferenças e unirem-se em uma só fé universal, global, para que haja paz no mundo. O ecumenismo é isso. Há décadas, queridos, há décadas, o mundo vem trabalhando, vem sendo conduzido para um ecumenismo global, uma religião única. A ideia de juntar as crenças, de abrir mão das diferenças, isso há décadas vem sendo forjado, vem sendo trabalhado no mundo, pois esse é o cenário para o reino do anticristo. Entenda isso, isso não é por acaso. Essa ideia de que todas as religiões um dia se irão se unir em prol de uma causa maior, que é da paz. Isso é o cenário da vinda do anticristo sendo montada. E isso já está acontecendo há décadas. Inclusive já compartilhei com vocês uma mensagem que eu falei sobre a segunda vinda de Cristo, que esse é um plano muito antigo. Veja o que diz Robert Miller, aquele que está por trás da filosofia da ONU, isso muitas e muitas décadas atrás. Ele diz assim, tem um PowerPoint aí, ele diz: a paz será possível sem que domemos, na verdade a paz não será possível sem que domemos o fundamentalismo através de uma religião unida que professe fidelidade somente a Deus, não, somente a uma espiritualidade global e a saúde deste planeta. Ele disse isso na década de 90. Olha o que ele está dizendo: a paz não será possível
a paz mundial não será possível sem que o fundamentalismo, religioso, não venha a ser domado, venha a ser quebrado, e haja uma união de todas as religiões, onde exista uma fidelidade somente a uma espiritualidade global e a saúde do planeta. O que é que a gente mais vê hoje? Quais são as duas coisas que essas organizações globais usam como argumento para tentar unir todo mundo debaixo de uma só fé? Primeiro, é em busca da paz mundial. Segundo, a saúde do planeta, a ecologia. Essas são as duas desculpas usadas para um grande ecumenismo global. Vamos juntar todas as religiões. Então, enquanto o mundo conspira e luta para estabelecer uma paz e um acordo entre todas as religiões, dizendo: vamos deixar as nossas diferenças religiosas de lado, vamos nos unir numa só fé global, todos os caminhos levam a Deus, o importante é o amor, a única coisa que importa é vivermos em paz com o nosso semelhante. E esse é o discurso. Enquanto eles dizem isso, o evangelho verdadeiro, exclusivista, vem e taca o pé na porta e acaba com uma festa, porque o evangelho verdadeiro diz, conversa fiada, só há um caminho que leva a Deus, só há um Senhor e só há uma verdade, e não podemos abrir mão disso para nos unir a outras religiões. João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, se o evangelho abrir mão desse artigo definido, o caminho, aqui tem um artigo definido, é o caminho. Se ele abrir mão desse artigo definido para poder se unir às outras religiões, sim, porque jamais poderíamos nos unir a outras religiões sem abrir mão desse artigo definido. Nós jamais poderíamos andar de mãos dadas com os budistas se nós dissermos que Buda também não é o caminho, que Maomé também não é o caminho, que Krishna também não é o caminho. Então, para nos unir com as outras religiões, nós teríamos que abrir mão desse artigo, e em vez de dizer que Jesus é o caminho, teríamos que dizer Jesus é um caminho. Se abrirmos mão do artigo definido que diz Jesus é a verdade, teríamos que dizer que Jesus é uma verdade, porque existem outros que também são verdade. Assim também como a vida, teríamos que dizer Jesus é vida e não Ele é a vida. Teríamos que dizer que existe vida em outro por aí. Então, se o evangelho abrir mão desse artigo definido e substituirmos esse artigo definido por um artigo indefinido, Jesus seria automaticamente negado e todos estaríamos perdidos sem um Salvador. É por isso que o evangelho não tem conciliação com as outras religiões. E o grande perigo do ecumenismo é que é uma proposta aparentemente maravilhosa, bem intencionada, é um discurso bonito, é um discurso que constrange muito cristão. Como seria bom que todas as diferenças fossem deixadas de lado, que todas as fés se unissem no mundo, vivendo em amor e paz. Quem poderia se opor a algo tão sublime? Quem poderia se colocar contra a um projeto tão maravilhoso? Quem se opõe a isso só pode ser alguém mau,
E aí você sabe que o evangelho que salvou você, que o evangelho que você crê se opõe a isso. Você sabe que o evangelho que você crê não pode abrir mão do artigo definido: o caminho, a verdade, a vida. E aí você é tentado a se envergonhar do evangelho verdadeiro, para ir com a manada, para ir com a multidão, em busca de uma paz irreal, mentirosa. Nós somos tentados a ter vergonha do evangelho, porque o evangelho não negocia os seus valores, o evangelho não negocia suas crenças em troca de paz com os homens, porque o importante é ter paz com Deus. Somos tentados a nos envergonhar do evangelho, porque o evangelho diz claramente que o cristianismo, ou seja, a fé em Cristo Jesus, é a única religião verdadeira e todas as outras são falsas. Essa é a verdade. Você está chocado com isso? É porque você já foi contaminado com o ecumenismo. A única religião, e aqui religião no bom sentido, a palavra que tem a sua origem de ligar-se, de religar a Deus, a única religião verdadeira, a única religião que pode salvar é a religião chamada Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Todas as outras são falsas. E por isso muito crente é tentado a se envergonhar do evangelho, porque é isso que o evangelho diz. O evangelho, ele é ofensivo para o mundo em trevas, porque o evangelho não pode ser conciliado com as religiões pagãs. O evangelho afirma categoricamente que Jesus é o único caminho para Deus e todos os outros caminhos levam para o inferno. Não interessa o quão bom pareça, não interessa que pareçam ser bem intencionados, se não é Jesus, esse caminho leva para o inferno. Entendeu por que Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho? Tem muita gente se envergonhando, mas eu não me envergonho do evangelho. Jesus é a única verdade, todos os outros deuses são uma mentira. É por isso que Jesus diz que nós não podemos ser amigo do mundo, e o mundo iria nos odiar e nos perseguir. É por isso que Jesus diz: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Quando ele fala que vem trazer espada, é isso. Não há como ter paz entre a luz e as trevas. Não há como haver comunhão entre luz e trevas. As trevas estão querendo trabalhar pela paz, mas a paz só pode existir na luz. E essas trevas em busca de paz estão querendo apagar a luz, para que todos vivam nas trevas, como se nas trevas fosse possível paz. É mentira do diabo. Querido, durante a implantação do reino do anticristo, aqueles que vivem e pregam o evangelho verdadeiro serão acusados de arruaceiros, serão acusados de desagregadores, serão acusados de inimigos da paz, disseminadores do ódio. O mundo, como diz Paulo, ainda vamos ver isso, o mundo que nós vivemos não suporta a verdade, porque vive na mentira. Não suporta a luz, porque vive nas trevas. Queridos, e o reino do anticristo já está sendo implantado há muito tempo. Nós estamos vivendo, ele está sendo implantado aos poucos e cada vez sendo mais implantado. E nós estamos vivendo isso mais do que nunca nos nossos dias. Nós estamos participando de um experimento social, onde as liberdades estão sendo tiradas em prol de um bem maior. A razão é outra, estão falando de doença, estão falando de vacina, mas o mecanismo será o mesmo.
Abra mão das suas convicções, abra mão da sua liberdade em prol de um bem maior. É assim que vai ser, mas lá na frente, é assim que vai ser. Nós já estamos sendo treinados para isso. E quando isso começar de fato a ser implantado, aqueles que se opuserem a isso serão chamados de fanáticos. Lembra do que Robert Miller disse? O fanatismo tem que ser apaziguado, tirado. Seremos chamados de fanáticos, de irresponsáveis, de contra a vida, contra a paz e disseminadores do ódio. Aqueles que pregam o evangelho serão acusados de atrapalhar a paz, de lutarem contra a vida. Presta atenção, para que você não se envergonhe do evangelho. Não esqueça, se tentarmos tornar o evangelho menos ofensivo para o mundo, estaremos retirando do evangelho o seu poder para salvar. Se você tentar tornar o evangelho apenas mais um caminho, você vai tirar dele o poder de salvar os perdidos. Terceira razão, somos tentados a nos envergonhar do evangelho porque ele põe o homem no seu devido lugar. O evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos, descrito na Bíblia, ele põe o ser humano no seu devido lugar. E qual é o lugar do homem? Abaixo de Deus, mas muito, muito, muito abaixo de Deus. Nós estamos vivendo num mundo, numa cultura, e esse mundo tem entrado dentro da igreja. E esse mundo tem feito com que os crentes se envergonhem do evangelho verdadeiro a tal ponto de mudar esse evangelho, de tornar esse evangelho mais brando, de tornar esse evangelho mais fácil de ser aceito, de tornar esse evangelho mais amigável com o pecador. E esse falso evangelho, esse evangelho diluído, pregado em muitos púlpitos no mundo, no Brasil, tem colocado o ser humano como centro e a razão de todas as coisas. Para esse evangelho diluído, fruto dos que se envergonham do evangelho verdadeiro, as coisas mais importantes do universo é a nossa satisfação, é o nosso prazer, a nossa felicidade, o nosso conforto, a nossa prosperidade aqui na terra. Então, quando o evangelho verdadeiro chega e diz: olha, vocês estão enganados, o filme da vida não é sobre vocês não. O filme da vida não é sobre o ser humano não. O filme da vida é sobre Deus. Aí eles se revoltam. Romanos capítulo 11, versículo 35 e 36, Paulo diz assim, Paulo colocando o ser humano no seu lugar, Paulo diz assim: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Está falando de Deus. Quem foi que deu alguma coisa primeiro a Deus, para que Deus esteja devendo para recompensar quem deu a ele alguma coisa? É isso que Paulo está perguntando. Ele continua: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Paulo está dizendo: quem aqui fez alguma coisa para Deus para merecer algum tipo de recompensa? Tudo pertence a Ele, é dele, por Ele e para Ele. A glória é dele, é tudo sobre Ele, não sobre mim.
Não é Deus que existe para servir o homem, é o homem que existe para servir a Deus. O que estão tentando fazer? Estão tentando, com esse evangelho falsificado, fruto daqueles que se envergonham do evangelho verdadeiro, estão tentando amenizar o escândalo do evangelho, porque Paulo diz que o evangelho é um escândalo para os que vivem nas trevas. Então eles estão tentando amenizar o escândalo do evangelho, pregando um outro evangelho, onde o homem se sinta um Deus. Estão disfarçando o evangelho, estão cegando a lâmina da espada do evangelho, estão apagando a lâmpada do evangelho, estão retirando o sal do evangelho para tornar o evangelho mais simpático, para tornar o evangelho mais carismático, para tornar o evangelho menos ofensivo para o mundo. Só que estão tirando o poder do evangelho. A pregação moderna diz que, aliás, os pregadores modernos dizem que, sabe, os pecadores já estão, coitados, estão quebrados demais. Os pecadores já chegam na igreja só o bagaço. Eles não precisam de confronto. Eles não podem, sabe, eles não aguentam mais mensagens duras sobre pecado, exortação. Não, eles precisam de conforto. Eles precisam de uma palavra que melhore a autoestima deles. Eles precisam de ânimo. Eles precisam de consolo. É isso que dizem os pregadores desse evangelho diluído. É isso que dizem os pregadores que se envergonham do verdadeiro evangelho. Então, os pregadores moderninhos se tornam coaches, verdadeiros coaches, e a pregação do evangelho é substituída por palestras motivacionais e de autoajuda e bajulação. E a pregação do evangelho, que era para ser espada de dois gumes, que era para ser luz dissipando as trevas, que era para ser sal purificando, torna-se apenas um passar de mão na cabeça do pecador. Mas qual foi a instrução de Paulo para os pregadores? O que foi que Paulo diz para o jovem pastor Timóteo? Parece que não leram isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a parte B, e o versículo 5. Olha o que Paulo diz aqui: eu exorto solenemente. Não é exortação assim, sabe, vai passar, não, é algo solene, presta atenção. Solene, toca as trombetas aí que eu tenho uma exortação para te dar, Timóteo. Eu exorto solenemente. O que é que Paulo diz a ele? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou seja, para as mentiras. Você, porém, Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olha os verbos que Paulo usa para Timóteo. Paulo diz: pregue a palavra, pregue o que está escrito na palavra, repreenda, corrija, exorte, diga a verdade,
mesmo num ambiente em que ninguém quer ouvir a verdade, ele diz: eles não suportarão ouvir a verdade, mas diga a verdade a eles. E Paulo encerra com a advertência, dizendo que o evangelista de verdade vai sofrer. Ele diz: suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Por que vai sofrer? Porque ele vai estar falando a verdade para um povo que não suporta mais a verdade. Ele vai estar falando da sã doutrina, quando o povo não suporta mais ouvir a sã doutrina, quando o povo quer ouvir mitos, fábulas, mentiras e um evangelho falsificado. A pregação moderna tem como objetivo fazer as pessoas se sentirem melhores, em vez de torná-las pessoas melhores. O que é que nós vemos nos púlpitos hoje? São mensagens que exaltam o homem e não a Deus. Apenas dizem o quão abençoados podemos ser, o quão poderosos e vitoriosos podemos ser, o quão facilitada a nossa vida pode ser por Jesus Cristo e o tanto que poderemos ser prósperos se entregarmos a nossa oferta para Jesus. É isso que nós ouvimos nos púlpitos hoje. Um evangelho que enaltece o homem termina por afastá-lo de Deus. É por isso que a mensagem da salvação não tem mais atraído as pessoas. Por que as pessoas não têm sido mais atraídas pela mensagem de salvação? Porque eles não sentem que precisam de salvação. Afinal de contas, é Deus que precisa deles. É por isso que nós vivemos um contexto em que parece que Deus deve tudo a nós. É isso que ando dizendo por aí. É como se Deus devesse tudo a nós. Ele deve a nós proteção, Ele nos deve sustento, Ele nos deve saúde, riqueza, prosperidade, nos deve até explicação. Não é? Por que Deus? Por que o Senhor fez assim? Por que o Senhor fez assado? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor abençoou ele e não eu? Por quê? Como se Deus devesse explicação. E quando na nossa mente, corrompida por um evangelho falso, Deus falha em nos dar tudo o que achamos que Ele tem a obrigação de nos dar, então nós punimos a Deus. Nós punimos a Deus, sim. Deixamos de ir à igreja, deixamos de ir ao pequeno grupo, deixamos de orar. E se ofertava, deixa de ofertar também, porque eu estou punindo a Deus, porque Ele não me deu aquilo que Ele tinha a obrigação de me dar. Esse é o resultado de um evangelho falsificado. Ele não aproxima o homem de Deus, mas ele afasta o homem de Deus. Mas a verdade do evangelho verdadeiro é bem diferente dessa. A verdade é que Deus é Deus e Ele não deve nada a ninguém. Como lemos agora há pouco, quem foi que deu alguma coisa primeiro a Ele para que esperasse que Ele devesse algum tipo de recompensa? Ninguém. Tudo que existe é obra das mãos de Deus. Ele tem o direito de fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, com quem quiser. Ele é Deus. Olha o que diz a palavra no Salmo 135, versículo 6. O Senhor faz tudo que lhe agrada, ou seja, o que Ele quer, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele faz o que Ele quer, o que lhe agrada. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 7. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Pode espernear se você quiser, mas Deus é Deus.
Ele tem o direito de dar a vida, Ele tem o direito de tirar a vida, Ele tem o direito de permitir que tirem a vida. Ele tem o direito de prover e Ele tem o direito de não prover. Ele tem o direito de curar e tem o direito de não curar. Ele é Deus. E depois de compreender quem é Deus e quem sou eu simplesmente devo me prostrar diante de Deus e louvá-lo e adorá-lo, porque Ele é Deus. Como Jó fez. E foi esse o raciocínio de Jó, depois de passar por tudo que ele passou, depois de perder tudo que ele perdeu, depois de perder tudo que tinha, depois de perder todos os seus filhos, depois de perder sua saúde, mas ele olha e vê Deus, e não lhe resta outra coisa a fazer. Jó capítulo 1, versículo 21 e 22, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Jó simplesmente entendeu o óbvio: Ele é Deus e eu não sou nada. Ele tem o direito sobre tudo, inclusive sobre mim, que sou criatura dele. O Evangelho coloca o homem no seu devido lugar, um pecador perdido, precisando da graça e misericórdia de Deus para ser salvo. E já nesse embalo a gente entra na quarta razão pela qual muitos são tentados a se envergonhar do Evangelho. Somos tentados a nos envergonhar do Evangelho, porque ele denuncia o estado de depravação do homem e revela a sua verdadeira situação espiritual. É por isso que muita gente é tentado a se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho verdadeiro faz isso. Ele tira a máscara, ele coloca luz sobre as nossas feridas, ele revela qual o nosso verdadeiro estado espiritual. Ele revela o quão sujo estamos, o quão perdido estamos e o quão distante de Deus estamos. Qual é o maior problema do ser humano, queridos? O maior problema do ser humano não é a fome. O maior problema do ser humano não são as doenças. O maior problema não é a violência, não são as guerras, não é o coronavírus, não é a pandemia. O maior problema da humanidade é o pecado. Por isso que se vierem falar para você que em prol de qualquer outra coisa, para resolver qualquer outro problema, você precisa abrir mão do Evangelho, não faça isso. Porque o Evangelho é a solução para o maior e verdadeiro problema da humanidade, o pecado. E qual é o resultado do pecado? Inferno, morte espiritual, separação eterna da presença de Deus. O Evangelho, ele é escandaloso, ele é ofensivo para o mundo perdido, porque ele se recusa a deixar o homem anestesiado na mentira de que ele é bom e de que ele merece o céu. Porque essa é a mentira que o mundo lá fora diz: todo mundo é filho de Deus, no final todo mundo vai ser salvo. É mentira. O homem não é bom e o homem não merece a salvação. O Evangelho diz isso. Querido, a verdade, ela liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, mas antes de libertar, ela machuca. Essa verdade de Jesus que nos liberta, ela começa primeiro revelando o quão perdido eu estou. Antes de me libertar, ela vai bater em mim, ela vai me machucar, ela vai dizer o que eu não quero ouvir. A verdade é que o homem está completamente depravado e mergulhado no pecado,
e até os seus melhores atos de justiça, até os seus melhores atos de bondade são como um pano sujo diante de Deus. Isaías capítulo 64, versículo 5 e 6. Mas prosseguimos nós em nossos pecados. Tu tirastes, como então seremos salvos? Somos como impuro, aqui é como leproso. Todos nós, todos nossos atos de justiça são como um trapo imundo. A comparação que o profeta está fazendo aqui é, espiritualmente, todos nós somos um bando de leprosos. E diz que todas as nossas bondades, os nossos atos de justiça, aquilo que faz a gente pensar que é bom, ele está dizendo, é como um trapo imundo. Sabe o que é trapo imundo aqui? São os panos que cobriam o leproso. Ninguém queria tocar num pano daquele. Ele está dizendo, sabe, os teus atos de justiça que faz você pensar que Deus deve alguma coisa a você, sabe, os teus atos de justiça que faz você pensar que isso faz você merecer a salvação. O profeta está dizendo, isso é como se fosse um pano imundo diante de Deus. Alguém que vive no pecado, alguém que é pecador, não pode produzir nada puro. Romanos 3:23 é a verdade que vai nos machucar de novo, antes de nos libertar. Vai dizer o seguinte: todos pecaram. Não foi só alguns não, todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Olha a verdade machucando aí. Você é um pecador e por causa do pecado você está separado, destituído da glória de Deus. Romanos 6:23, olha a verdade de novo aí. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte, querido. E é por causa disso, porque o salário do pecado é a morte, presta atenção, é por causa disso que a salvação é o grande benefício do Evangelho. A salvação é o grande benefício do Evangelho e não apenas mais um produto na prateleira. Esse Evangelho falso pregado por aí oferecem tudo. Tem uma prateleira recheada de coisas e entre um monte de coisas, meio que escondidinho na prateleira de baixo, está ali a salvação. E as pessoas estão vindo buscar tudo menos a salvação, porque ela não é apresentada como o maior benefício do Evangelho, mas apenas como mais um produto do Evangelho. Lamentavelmente, parece que ultimamente a salvação perdeu o valor. Você tem percebido isso? Parece que a salvação da alma perdeu o valor para muitos. A salvação não parece ser forte o suficiente para atrair os pecadores. E aí, as igrejas estão tentando de tudo: marketing, estratégias e eventos e não sei o que mais, para ver se atrai as pessoas, porque a salvação parece que não atrai mais as pessoas. Mas sabe por quê? Sabe por quê que a salvação já não é capaz de atrair os pecadores? Vou te dizer por quê. Porque as pessoas, os pecadores, não estão sendo alertados pela pregação do Evangelho da perigosa situação que eles se encontram. Você entende isso? A salvação não está sendo mais suficiente para atrair o pecador. A salvação deixou de ser o maior benefício buscado na pregação do Evangelho, porque as pessoas pararam de ser alertadas da terrível e perigosa situação que elas se encontram. Os pregadores do Evangelho diluído fazem como os profetas nos dias de Jeremias faziam e foram denunciados por Deus através do profeta Jeremias.
Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 6, versículo 13 e 14. Jeremias 6, versículo 13 e 14. Ele está fazendo uma denúncia aqui contra os pastores, contra os sacerdotes, contra os líderes espirituais. Ele diz: desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes. Igualmente, todos praticam o engano. Qual é o engano? Ele diz: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Atentou para isso? Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Os profetas que deveriam estar exortando, deveriam estar falando a verdade que liberta, que deveria estar trazendo o povo ao arrependimento pela palavra, estavam dizendo: paz, estamos em paz com Deus, Deus está satisfeito conosco, Deus nos ama. É mentira? Não, é verdade, mas não é toda a verdade. E o profeta, Deus através do profeta Jeremias está dizendo: vocês estão trazendo engano, porque vocês estão dizendo para o meu povo que eles estão em paz comigo quando não há paz entre eles e eu. Atentem para a expressão: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Que ferida é essa? É o pecado. E qual o engano? Os líderes religiosos, os pregadores e os profetas estavam tratando da ferida do povo de Deus como se não fosse grave. As pessoas sem Cristo, querido, estão prestes a serem mandadas para o inferno, para uma eternidade de choro e ranger de dentes, no fogo que não se apaga e onde o verme não para de comer. Mas tudo que os pregadores moderninhos ensinam é como ser próspero aqui nessa terra. E aí eu fico lembrando daquela parábola, não está no texto, não está na tela, eu lembrei agora daquela parábola do rico insensato, do homem que plantou e a sua lavoura deu muito fruto, e ele já tinha um celeiro enorme, e aí ele disse: eu vou derrubar esse celeiro, construir um celeiro maior e armazenar bastante, e vou dizer para minha alma, come e bebe, porque agora tem bastante comida para você. Ele quis dizer assim: não se preocupe mais com nada. E aí na parábola Deus diz para ele, né: louco, essa noite pedirei a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Porque foste rico para si mesmo, mas não foste rico para com Deus, ou seja, não juntou tesouro nos céus. Ele viveu apenas pensando nessa vida terrena, não se lembrou de Deus. O que é que Deus diz para ele? Deus está dizendo para o cara que só pensa na prosperidade terrena e diz: você é um louco, porque essa noite eu vou pedir a sua alma. O cara não fazia ideia, o cara estava pensando: eu tenho mais 80 anos pela frente. Ele estava cheio de planos. Ele disse: minha alma, agora, ele dizia assim: agora eu estou sossegado, tenho muita comida aqui, não preciso mais me preocupar com nada, muitos anos de sossego. Ele estava pensando, eu tenho muitos anos de vida. E Deus está dizendo: louco, ele não sabe de nada. Essa noite eu vou pedir, eu vou requerer a tua alma, eu vou exigir que você se apresente diante de mim, e tudo que você juntou aí na terra, para quem será, se você não juntou tesouros nos céus? E enquanto Deus diz isso para o louco que está prestes a morrer e não sabia, o pregador do evangelho diluído chega para essa mesma pessoa louca que está prestes a ser chamado, mas ela não sabe. De repente você está aqui e você está prestes a ser chamado, de repente sou eu que estou prestes a ser chamado. E o pregador do evangelho diluído, em vez de alertá-lo sobre a sua condição, sobre alertá-lo sobre a vida eterna, sobre a perdição, sobre a salvação, sobre o evangelho, sobre arrepender do pecado, ele está dizendo: seja próspero aqui na terra, construa mais celeiros, junte mais em celeiros. É isso que estão ensinando. Como pode? Se aqueles que se colocam como porta-voz do evangelho estão mandando construir mais celeiros, quem vai alertar esses loucos
de que Deus pode estar solicitando a sua alma hoje. Os falsos profetas de hoje, assim como os de antigamente, estão agindo como um médico que nega informar ao seu paciente que ele está com câncer, só para não deixá-lo descontente, só para não obrigá-lo de repente a buscar uma segunda opinião e buscar um outro médico e de repente nem voltar mais ali e perder o cliente. Imagina a situação. Você imagina isso? Um médico, e ele faz o exame, ele descobre que você está com câncer, mas ele não te diz para não deixar você triste. Assim são os pregadores do evangelho diluído de hoje. Um evangelho que não trata o câncer da alma do homem, que não fala de arrependimento, que não fala de confissão de pecados, que não fala de santificação, que não fala de regeneração, mas que receita apenas solução para os problemas dessa vida. Não é o evangelho verdadeiro. Perdeu o sal, teve a sua lâmina cega e a sua luz apagada. O evangelho verdadeiro, quando pregado de verdade, ele tem como objetivo levar o homem a arrepender-se dos seus pecados. Mas o falso evangelho diluído, fruto daqueles que se envergonham do evangelho verdadeiro, leva apenas o homem a se sentir bem com os seus pecados. O cara aprontou todas, ele desobedeceu a Deus, ele se mergulhou na lama, e o pregador diz a ele: apenas Deus ama você do jeito que você está. Ele não diz o resto da história, ele só diz isso. E o pecador diz: então está tudo bem. Então está tudo bem. E ele começa a se sentir bem com a lama. Ele começa a se sentir bem com o pecado. Porque tudo que disseram a ele foi: Deus ama você do jeito que você está. Mas essa não é toda a verdade. Eu gosto daquela frase de Max Lucado, né? Que diz: Deus ama você do jeito que você está, mas Ele se recusa, aliás, Ele ama você do jeito que você é, mas se recusa a deixá-lo como você está. Deus não está contente com a lama no qual você se envolveu. Não há comunhão entre Deus e o pecado. Mas o evangelho diluído apenas fazem os pecadores se sentir bem com os seus pecados. Não gera arrependimento. Os pregadores desse falso evangelho diluído, o fruto daqueles que têm vergonha do evangelho verdadeiro, de Jesus é amor, Deus é amor. Jesus aceitava todos, Ele comia com os pecadores e andava com os pecadores. Então Ele ama você assim também, do jeito que você está. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Você pode estar usando a verdade para dizer uma mentira, se você não diz a verdade toda. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus por que ele, sendo o Filho de Deus e o Messias, comia com os pecadores e andava com os pecadores, com as prostitutas, com os ladrões, Jesus disse, não está aí na tela, mas Jesus disse: os sãos, olha o que ele disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele diz: eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Olha o que ele diz: espere aí, eu estou andando com essa turma que anda no pecado, porque eu sou médico e eles estão doentes. Você está entendendo? Não é porque eu não me incomodo com o pecado, não é porque eu acho que está tudo bem, então vamos andar comigo, gente. Não, ele está dizendo: eu estou andando com eles porque eles estão doentes e eu sou médico.
Jesus andava com os pervertidos, pecadores, perdidos, mas ele fazia isso, não esqueça, ele fazia isso na condição de médico e não na condição de cúmplice. A sua missão era levar esses perdidos pecadores ao arrependimento, a abandonarem seus pecados e não a se sentirem bem com os seus pecados. Se você ler o Evangelho, você vai ver que Jesus confrontava o pecado. Jesus falava a verdade, aquela verdade machucava. Jesus não tinha palavras de apoio para o pecador, era palavras de confronto, porque ele tinha uma doença. Você imagina você doente e chega no hospital e o médico diz: eu não vou aplicar nenhuma injeção em você, nem vou aplicar um soro em você, eu não vou aplicar nenhum remédio na sua veia. Sabe por quê? Porque vai doer, e eu não quero que você sinta dor. Nós vamos apenas conversar aqui com você, para você se sentir melhor, e depois mandamos você para casa. Você aceita esse tratamento? Não. Por que espiritualmente falando as pessoas gostam disso? Se eu estou doente, a Bíblia diz que eu estou doente, eu preciso ser tratado, e a verdade é o remédio, mas ela fura, e às vezes ela dói, às vezes não é só aqui na veia não, às vezes é na artéria. Sabe, você que já teve Covid, você sabe aquele exame que fazem para ver a oxigenação do sangue, que é quem empurra aquela agulha no seu pulso para tirar o sangue da artéria? Gente, aquilo é coisa de louco. A verdade às vezes é uma agulha como aquela, mas ela precisa ser dita para nos trazer a realidade, reconhecermos que estamos doentes, reconhecermos que somos pecadores. O falso evangelho pregado por muitos hoje não é poder de Deus para salvar o homem, mas apenas um tranquilizante, uma espécie de anestesia para que o pecador continue a pecar sem sentir culpa, continue a pecar em paz. No falso evangelho pregado por muitos hoje, Jesus não está sendo apresentado como um médico que pode curar o câncer da alma, nos livrar da morte eterna, mas apenas como o gênio da lâmpada que pode realizar todos os seus desejos e tornar a sua vida terrena muito melhor e mais confortável. E as multidões vão em busca desse evangelho diluído, porque tudo que eles querem é aumentar os seus celeiros. Eles não estão pensando em ser rico para com Deus. Assim, esse falso evangelho, esse evangelho diluído, pregado por aqueles que se envergonham do evangelho verdadeiro, tem mantido as pessoas tão próximas a Jesus, mas ao mesmo tempo tão distantes da salvação. São como aqueles leprosos, lembra? 10 leprosos se chegaram para Jesus. E Jesus disse: vocês vão e se mostrem ao sacerdote, para que sejam curados. E no caminho, enquanto iam, eles foram todos curados. Quantos voltaram? Um voltou para agradecer a Jesus. Todos estavam tão perto de Jesus, mas 9 só queriam o favor de Jesus para esta vida. Apenas um queria algo mais de Jesus para a sua alma. Esse evangelho diluído de hoje tem mantido as pessoas assim, tão próximas a Jesus, sabe, buscando o favor de suas mãos, mas ao mesmo tempo tão distantes da salvação, porque o evangelho verdadeiro não está sendo pregado, o pecador não está sendo confrontado, não está se arrependendo, não está reconhecendo que está perdido e não está buscando salvação. Queridos, o nosso problema é que nós não
entendemos o real estado espiritual que nos encontramos, por isso temos perdido tempo pregando e crendo em coisas que não têm importância. Se as pessoas entendessem o real estado espiritual que elas estão, elas não perderiam tempo em focar toda a sua energia com Deus em pedir para esta vida. Chegue para um homem no corredor da morte. Aqui no Brasil não existe isso. Mas chegue para um homem condenado à morte. Ele está no corredor da morte. Ele tem uma sentença de morte proferida sobre ele. Ele só não sabe o dia que a autoridade do Estado vai decretar a sua execução. Mas ele sabe que existe uma sentença de morte sobre a vida dele. Então chegue para esse homem no corredor da morte e pergunte o que ele mais deseja na vida dele. Pergunte o que é que ele mais quer de todo o coração. E eu duvido que ele te diga que quer uma mansão. Eu duvido que ele te diga que quer um carro novo. Eu duvido que ele te diga que quer um avião ou quer um iate. Eu duvido que ele peça essas coisas. Sabe o que é que está no topo da sua lista de desejos? Ele vai dizer: eu quero perdão. Eu quero perdão. Eu quero escapar da morte. Eu quero liberdade. É isso que um condenado à morte deseja de todo o coração. Por quê? Porque ele sabe que tem uma sentença de morte decretada sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu costumo dizer isso em quase todo funeral que eu ministro a palavra. Todo ser humano que está vivo nessa terra está como num corredor da morte. Todos nós temos decretado sobre nós uma sentença de morte. E quem não tem Jesus, além de ter uma sentença de morte física, também tem uma sentença de morte espiritual. Quem não tem Jesus está no corredor da morte, com uma sentença de morte sobre ele e com um passaporte carimbado para o inferno. E se ele tiver consciência disso, se ele ouvir o Evangelho verdadeiro, o Espírito Santo abrir os seus olhos espirituais e ele enxergar isso, ele vai buscar desesperadamente pelo perdão de Deus e pelo Salvador Jesus Cristo. O problema é que as pessoas não estão sendo alertadas disso. Por quê? Porque muitos têm se envergonhado do Evangelho. Tem vergonha até de citar a palavra pecado. Pecado está fora de moda. Ai, como você é antigo, como você é retrógrado, como você é fanático religioso. Pecado. E aí você tem vergonha de falar do pecado. A parábola do tesouro escondido fala dessa realidade. Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Você entendeu? É a mesma lógica do corredor da morte, só que vindo do lado da vida. Diz que o homem ia passeando num campo, numa fazenda, e de repente ele viu ali aparecendo uma pontinha, e ele desenterrou, e era uma pedra preciosa que valia mais do que tudo que ele tinha. Mas ele era honesto, ele diz: eu não posso levar essa pedra porque essa fazenda não é minha. Aí diz que ele enterra de novo, deixa lá onde está, vai, vende tudo que ele tinha e compra a fazenda. Por quê? Porque ele queria a fazenda? Não, porque ele queria aquela pedra preciosa que estava ali. Quando ele descobriu aquela pedra preciosa, tudo que ele tinha perdeu o valor. Ele vendeu tudo para ter aquilo. E ele está dizendo, aqui a parábola está dizendo, o reino dos céus é como isso. Quando você vê Jesus, quando você ouve o Evangelho, quando você vê que está perdido, mas que tem a salvação
por Jesus Cristo, nada mais importa. A única coisa que importa é eu me atirar nos braços de Jesus, eu reconhecer os meus pecados, eu pedir perdão pelos meus pecados, ser perdoado dos meus pecados e ser aceito por Deus, por meio de Jesus, como seu filho. É isso que importa. Quando você descobre o valor da salvação e reconhece que está perdido, tudo mais perde o valor. A única coisa que importa é Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Fique em oração, querido. Eu quero falar com você que está me ouvindo agora, tanto você que está aqui como você que está assistindo essa mensagem. Você que não é discípulo de Jesus. Como é que eu sei que não sou discípulo de Jesus? Você algum dia, intencionalmente, fez algum tipo de oração em que você confessou os seus pecados a Deus, em que você reconheceu que estava perdido, em que você reconheceu que precisava de salvação, você pediu misericórdia a Deus e perdão pelos seus pecados, e você entregou sua vida a Jesus e o recebeu como o Senhor da sua vida? Algum dia você fez isso, e a partir dali você começou a viver para Jesus, viver para imitá-lo, para segui-lo, para obedecê-lo. Você passou a viver pensando no que ele disse e tentando moldar a sua vida à palavra dele. Algum dia você fez isso? Você tem feito isso? Não? Então você não é discípulo de Jesus ainda. Deus ama você, mas você ainda está perdido. Você ainda está perdido. Você está naquele corredor da morte, como todos nós. Tem uma sentença de morte sobre você, mas se você não tem Cristo, a morte que está sobre você não é apenas física, mas é eterna. Mas Jesus pode mudar essa sentença de morte eterna para uma sentença de vida eterna, se você recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eu estou à porta e bato, e se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e sento à mesa com você. Você precisa abrir a sua vida para Jesus, não para Ele ser o teu gênio da lâmpada, não para Ele realizar os teus desejos e pagar as tuas contas, não, para Ele ser o teu Senhor, para Ele reinar sobre você, e que a presença dEle em você, o sangue dEle derramado sobre você, irá te purificar de todo o pecado que você vai confessar, porque em 1 João capítulo 1 versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, querido, se você está ouvindo essa palavra agora e quer entregar a sua vida a Jesus, quer retirar essa sentença de morte eterna que está sobre você e trocá-la por uma sentença de vida eterna, quer se tornar discípulo de Jesus, feche seus olhos e ore comigo. Essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista, não, essa oração vai tornar você discípulo de Jesus Cristo. Quer isso para a tua vida? Quer receber a salvação por meio de Jesus Cristo? Quer confessar os teus pecados e receber o perdão? Quer receber Jesus como Senhor? Então feche seus olhos e ore comigo. Ore de todo o coração, diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso do teu perdão, da tua graça e da tua misericórdia. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Agora você vai confessar os teus pecados para Deus, porque eu não posso fazer isso por você. É só você e Deus. Esquece que tem alguém aqui com você. Se você está em casa, esquece que tem alguém na sala com você. Apenas continua de olhos fechados e começa a confessar os teus pecados. O Espírito Santo vai te ajudar nisso. Ele vai trazer à tua memória os pecados que você tem que confessar. Confessa. Não se explique, não se justifique. Apenas diga: Deus, eu pequei, eu errei, eu menti, eu traí, eu roubei. Dê nome aos bois
e diga: me perdoa, me purifica. Faça isso agora em nome de Jesus, e Ele vai te purificar de todo pecado. Ele vai te lavar com o sangue de Jesus. Faça isso agora em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua voz hoje, e eu senti o Senhor bater aqui na minha porta. Então eu abro essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida, seja o meu Senhor, reine sobre mim. Cancele a sentença de morte eterna que existe sobre mim. Coloca sobre mim o selo do Espírito Santo, que me garante a vida eterna ao Teu lado. Me transforme de dentro para fora em alguém parecido com o Senhor. Muda a minha maneira de pensar, me faz gostar do que o Senhor gosta, me faz ser atraído pelo que Te atrai, me faz enxergar através dos Teus olhos, amar com o Teu coração e agir com as Tuas mãos. Diga: Senhor Deus, é por causa do que o Teu Filho Jesus fez na cruz por mim, e por causa do sangue dele que me lavou de todo o pecado, é que eu chego diante do Senhor agora, não mais como uma criatura apenas, mas como Teu filho ou como Tua filha. E é em nome de Jesus que eu Te louvo e Te agradeço por isso. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Querido, se você fez essa oração de todo o teu coração, de toda a tua alma, se você confessou os teus pecados, Deus perdoa você. Se você recebeu de fato Jesus na sua vida, Deus salvou você, e você agora é discípulo de Jesus. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo, e agora você está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas do passado ficaram todas para trás. Sabe, os pecados, as coisas erradas que você fez, às vezes ficou tudo para trás. Ele diz: eis que tudo se fez novo. Você nasceu de novo. Glória a Deus.